autoridade comercial americana detalhou nesta sexta-feira novas barreiras comerciais contra a China. Agora, o alvo são os navios construídos ou operados por empresários chineses. Detalhes na reportagem de Mariana Jangiacomo. O USTR, o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, afirmou que as restrições são necessárias para retomar a indústria naval americana e determinou uma implementação escalonada de tarifas contra navios comerciais produzidos ou operados por companhias chinesas. A cobrança partirá de $50 por tonelada líquida de carga e pode subir para $140 por tonelada até 2028. A China é o maior produtor de navios do mundo, com mais de 50% do mercado global. O anúncio desta sexta-feira contribui para isolar ainda mais a economia americana. Donald Trump já implementou um imposto de importação universal de 10% contra qualquer parceiro comercial e de mais de 100% contra a China. Ainda assim, a leitura do mercado foi de que a decisão dessa sexta-feira representa um recuo em comparação com as ameaças que a Casa Branca vinha fazendo. Logo depois de assumir o governo, em fevereiro, Donald Trump chegou a afirmar que cobraria uma taxa de mais de $1.500.000 para cada embarcação chinesa que chegasse a um porto americano. Nesta sexta-feira, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China criticou o anúncio do governo Trump e afirmou que os Estados Unidos precisam parar de culpar o país asiático pelo que chamou de deficiências industriais americanas. 立即停止错误的做法，中方将采取必要的措施，捍卫自身的合法权益。 Nesta quinta-feira, numa coletiva ao lado da premier italiana Giorgia Meloni, Donald Trump afirmou que tem buscado negociar uma saída para a guerra comercial contra a China e reconheceu o impacto que as medidas podem ter no mercado interno dos Estados Unidos. I think we're going to make a very good deal with China. I think that you will see we'll make a very good deal with China. Professor, a China domina esse transporte mundial de carga marítima, né? Uma decisão dessa afeta muito a China ou o tamanho é a influência dela, vamos dizer assim, neste mercado no mundo, que não afeta tanto? Qual que é o impacto disso? A gente pode prever? Não, eu acho que afeta sim, Caio. O impacto é importante no aumento, né, do preço das cargas, no preço do transporte marítimo. É interessante que a gente vê os Estados Unidos, parece que estão relembrando os ensinamentos do almirante Mahan, um americano lá do início do século XX, que foi quem inspirou, né, quem deu a ideia para a construção do Canal do Panamá, sobre a importância do Canal do Panamá para a geopolítica americana, né, para poder ter uma passagem entre as duas costas, né, entre a costa leste e a costa oeste, muito mais fácil do que contornando toda a América do Sul. Agora nós vemos o Trump retomando a importância do Canal do Panamá. Ele alega para almejar a Groenlândia, que a Groenlândia domina as rotas marítimas que estão sendo cada vez mais importantes pelo norte, né, por causa do aquecimento global, por causa do derretimento da calota polar ártica. Essa rota pelo Polo Norte fica mais importante. Com isso, a Groenlândia aumenta a sua importância. E agora nós vemos essa medida que você anunciou aí das tarifas para os navios mercantes chineses que aportarem nos portos dos Estados Unidos, tentando, de alguma forma, aquecer o mercado naval americano, né? Eu vi um relatório que foi divulgado em 2023 que diz que enquanto os Estados Unidos produzem 5 grandes navios mercantes por ano, a China produz centenas de navios mercantes por ano. Então, a vantagem da marinha mercante chinesa sobre a marinha mercante americana hoje é muito grande. Isso também está acontecendo em número de navios na marinha de guerra. A marinha de guerra chinesa cresce numa velocidade muito maior que a marinha de guerra americana. Então, os Estados Unidos, que sempre foram uma potência naval e por causa disso tinham uma grande vantagem geopolítica, estão sentindo essa vantagem escorrer pelos dedos, né? E a China, que sempre foi historicamente uma potência terrestre, passa a ser uma grande potência marítima. E é isso que incomoda tantos americanos, é por isso que tantas medidas estão sendo tomadas para reforçar o seu poderio marítimo, o seu poderio naval, e elas estão muito claras nessas medidas que o presidente Trump tem anunciado.
mas respondendo objetivamente sua pergunta, é uma medida, mais uma medida grave nessa guerra comercial que cada vez mais envolve as duas maiores potências econômicas do mundo e é bastante preocupante. Agora, Lorival, você mais cedo estava dizendo no Prime, né, que os Estados Unidos não têm muitos estaleiros e não tem aço, ou seja, é mais uma medida do Trump também que joga contra o próprio time, né? Porque ele não vai conseguir alcançar o potencial aí que o professor colocou, potencial naval da China, com uma medida como essa. A China, os navios chineses transportam metade das cargas em tonelagem bruta do mundo, né? Aí, em segundo lugar, vem a Coreia do Sul com 25%, em terceiro lugar, o Japão com 18%, sendo que a Coreia do Sul ela é mais especializada no transporte de gás liquefeito e o Japão em cargueiros médios. Então, os grandes cargueiros, eles realmente são chineses. E um estaleiro de grande porte, ele leva de 4 a 7 anos para começar a produzir cargueiros, né? Então, é mais um caso em que, assim como a questão do aço, inclusive porque para produzir navio precisa de aço, e como o Trump colocou uma tarifa de 25% sobre o aço importado, e os Estados Unidos já estão com 75% de sua capacidade instalada sendo demandada, e só pode chegar no máximo a 85%, porque a partir daí começam a quebrar as siderúrgicas e tal. Então, de novo, leva de 4 a 7 anos também para uma siderúrgica começar a produzir aço. Portanto, a conta não fecha. Quem vai pagar? Essa medida não vai ser mantida, mas quem pagaria essa conta, se ela fosse mantida, seriam os americanos, porque não tem navios que não sejam chineses para levar todos os produtos que os americanos consomem. Então, não são os cargueiros chineses, as companhias marítimas chinesas que vão pagar isso. Vão ser os consumidores, os americanos. Ou então eles param de receber os produtos que eles tanto gostam de consumir. Então, na verdade, é mais uma das muitas medidas que o Trump está adotando para pressionar a China a importar mais dos Estados Unidos. No fundo, é só isso. Ô, Lorival, e hoje, dentro desse contexto, teve uma provocação ali, né? Da Casa Branca, no site. Né? Pode falar. A gente tem a imagem do site novo da Casa Branca, é um site sobre... Tinha o site covid.gov, que era um site científico, de informações científicas. Eu deixaria ali sem enrolar, se possível, manteria só Põe para cima a primeira... Isso aí olha a foto do Trump, né, como um homem muito viril, muito bonito e muito forte. Né, uma coisa bem de promover a marca dele, pessoal. Sim. Isso é um site da Casa Branca, gente. Sim. Né? E aí com uma tese de que o vírus da Covid vazou do laboratório de Wuhan, que é uma hipótese bastante válida, mas que não está comprovada. Né? Não existem provas disso. E você se lembra que depois de o Trump obter aquele compromisso da China de importar 200 bilhões de dólares a mais de produtos agrícolas americanos, isso em 2018, veio a Covid e o Trump estava numa ótima relação com o Xi Jinping, com a China. Mas quando veio a Covid e o Trump percebeu que aquilo comprometeria a chance dele de se reeleger, ele passou a acusar a China disso, de ter criado propositalmente ou por incompetência, de não ter protegido bem as pesquisas dos laboratórios dela. E, aliás, no laboratório de Wuhan, os Estados Unidos participavam das pesquisas sobre os vírus da SARS. E teve até um relatório de um diplomata americano que visitou o laboratório de Wuhan e demonstrou preocupação com a segurança do laboratório. Mas, enfim, os cientistas pesquisaram essas cepas dos vírus que estavam sendo investigadas em Wuhan, no laboratório, e elas são muito diferentes da cepa que criou a Covid. Então, há uma dúvida sobre isso. Só que a ONU enviou uma equipe de cientistas para investigar isso e a China não permitiu o acesso desses cientistas ao banco de dados do hospital
onde foi detectado o vírus pela primeira vez. Então, há uma dúvida a respeito disso. Não há como provar nem uma coisa nem o contrário. Bom, professor, nesse contexto todo, uma provocação clara ali também, o Trump falando de alguma maneira, o senhor vê ali nos seus prognósticos uma evolução dessa guerra tarifária, podendo virar uma guerra financeira, podendo escalar para uma guerra política e podendo escalar mais ainda no limite, talvez, num médio e longo prazo, para uma questão militar? Caio, eu vejo com preocupação tudo isso que está acontecendo, né? O Lorival expressou o que muita gente está dizendo, né? De que essas tarifas não se manterão, né? Porque elas são completamente inviáveis, elas vão desacoplar as duas economias, né? E eu concordo, provavelmente essas tarifas têm a finalidade de pressionar a China a atender algumas reivindicações de aumento de importações dos Estados Unidos, algo como isso. Só que eu vejo os chineses muito reticentes, né? Acho pouco provável que o presidente Xi Jinping e o governo chinês, nessa disputa, fraqueje, deixe-se levar aí pela vontade norte-americana. Os chineses têm um conceito, né, de salvar a face, né? Se mostrar fraco perante o adversário é muito ruim para as lideranças chinesas. E o presidente Xi Jinping, especialmente, tem essa preocupação em se mostrar bastante forte, né, bastante zeloso pelos interesses dos chineses perante a sua própria população. Então, se o presidente Trump espera um movimento, né, o famoso telefonema, tem vários memes aí na internet, com o presidente Trump olhando para um telefone, esperando o telefonema do presidente Xi Jinping para entrar num acordo. Eu acho que isso aí pode até acontecer, mas não vai acontecer na velocidade que o presidente Trump talvez esperasse. A teoria da interdependência complexa, né, que diz que quanto mais imbricadas são as economias, menor a possibilidade de guerra, ela é verdadeira. Quando um país como os Estados Unidos e China, dois países como os Estados Unidos e China, têm trocas comerciais que chegaram à casa de 2 bilhões de dólares por dia, hoje está na casa aí de 1,5 bilhão por dia, essas economias são tão imbricadas que isso vai trabalhar a favor da paz, né? Dois países que têm tamanha integração não vão fazer guerra um contra o outro. Só que se houver um desacoplamento das economias e essas tarifas de 145% de um lado, 125% do outro, desacoplam as duas economias, aí nós já não teremos mais essa interdependência trabalhando em favor da paz. Ao mesmo tempo, nós vemos uma série de disputas crescendo, nós vemos acusações recíprocas de ações de guerra cibernética, americanos acusando chineses, chineses acusando americanos. Nós vemos uma ação cada vez mais incisiva da China no Mar do Sul da China, em Taiwan, o que pode levar a um incidente militar que pode rapidamente se agravar. Então eu vejo com bastante preocupação. Não estou dizendo aqui que isso vai acabar numa guerra, mas eu vejo uma escalada de tensões bastante preocupante. É isso que eu poderia dizer, Caio. O Daniel, agora Brasília está como nisso tudo, né? O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, embarcando para a China, ministro da Casa Civil, Rui Costa, embarcando para a China daqui a uma semana. De certa maneira, Brasília está aproveitando, essa é uma leitura que eu tenho, esse contexto todo para fazer o que sempre quis fazer, que é, vamos dizer, sentar no colo da China ou se aproximar de vez dos chineses? Caio, observe que em 2001, quando a China entrou na Organização de Comércio, o comércio bilateral Brasil-China precisava de 55 dias para chegar à marca de $1 bilhão em troca. Hoje, $1 bilhão em trocas Brasil-China se alcança em 24 horas. Nesta semana, enquanto a gente discute ali medidas restritivas de acesso a navios chineses nos portos americanos, inaugurou-se uma nova rota marítima entre Zhuhai, que é um porto ali no antigo Cantão, no sul da China, e os portos de Salvador e de Santana, no Amapá. Por quê? Porque o comércio, como eu disse, se intensifica ano após ano entre Brasil e China. Só no primeiro trimestre aumentaram em 180% as exportações brasileiras de cobre para a China, 310% as exportações de manganês
E as exportações de minerais críticos, terras raras, aumentaram 7 vezes em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Esse comércio é cada vez mais pujante, enquanto o Brasil tem dificuldades de negociar com os Estados Unidos. Portanto, é verdade, o Brasil tem uma simpatia, um alinhamento muito grande neste governo com os chineses. Agora, desafio. O presidente Lula vai a Pequim em maio, fará uma visita importante e, até agora, o que me descrevem pessoas, autoridades que acompanham essa visita é que não tem uma agenda clara, não tem nada para anunciar. Portanto, vão os ministros na frente tentando uma agenda desesperadamente para que essa visita não se esvazie.